Então, gente, hoje nós vamos falar da acne, na visão da medicina chinesa, né? E, de novo, a gente tem que retratar ou pensar o mundo como os chineses pensam. E o corpo também. Então, o que é uma acne para a medicina chinesa, galera? Ou para os chineses? É basicamente um vulcão que entrou em erupção na superfície do seu mundo, né? Que seria o seu corpo. E por que um vulcão entra em erupção? Então, essa é a verdadeira pergunta que a gente tem que se fazer, pensando que tudo a gente consegue associar com a natureza, né? Bom, eu consigo ver bem, tipo assim, logicamente, claramente, assim, duas situações, né? A primeira é uma situação de pressão interna, né, onde existe, por N motivos ali, um gás, né, pressionado mesmo ali dentro, e quando se acha uma abertura, esse gás vaza e geralmente leva alguma coisa com ele, né? E o segundo é exatamente o magma, né? Esse material que está lá embaixo em pressão, tá? Então nós temos dois fatores aí. O primeiro é a pressão em si, tá? E a pressão em si, os chineses vão dizer que ela é uma energia yang, né? Uma energia de calor, porque é algo que está fazendo algo se mover, beleza? A gente pode também entender essa energia de movimento como as placas tectônicas, né, do nosso planeta que se movimentam. Então tudo está em movimento, o movimento é yang, o movimento é calor para os chineses. Então já temos a primeira associação da nossa espinha. Deve haver ou existir calor para que haja um movimento para fora do nosso corpo. Show? E a segunda coisa é que tem que haver matéria também, né? Porque o que diferencia simplesmente um geyser de água, né, que também sai de dentro da Terra para um vulcão, né? Basicamente é a matéria que sai dali, né? Enquanto no geyser de água vai sair só água quente, um vulcão vai sair lava a 4.000 graus. Não sei se essa temperatura é exata. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que, além do calor, deve existir matéria. E a matéria os chineses chamam de yin, ou, nesse caso mais específico, de umidade. Então veja que interessante. Como é que realmente a gente consegue associar, gente, os fenômenos da natureza com os fenômenos internos. Na natureza, então, esse calor, essa pressão vai jorrar algum material para fora. E no corpo acontece a mesma coisa. Esse calor, essa pressão vai jorrar um material para fora. Só que esse material vai ser um material seborreico, né? Vai ser assim, alguma secreção corporal nossa. Tá? Assim como o magma ou a água são, vamos dizer, secreções, né? ou componentes aí da Terra. Show? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que nas espinhas, principalmente as espinhas que ocorrem na parte superior do corpo, eu digo do superior do umbigo para cima, tá, gente? Isso tem muito a ver com o calor e com a umidade. Para baixo do umbigo, isso pode ter a ver também com o frio, né? Lembrando que o calor sobe e que o frio desce. Então, tudo que está para cima do corpo tem mais indícios de ser desarmonias de calor, e tudo que está mais para baixo tem mais indícios de ser desarmonias causadas por frio. Como assim, Yuri? Eu me perdi um pouco nessa parte. Bom, se você está falando de um abscesso, né, ou vamos dizer assim, de uma espinha, porque também é complicado esse termo espinha, porque quando a gente pensa em espinha, uma acne, eu estou falando aqui de uma situação onde quando você espreme, existe lá dentro um pus bem amarelado, bem coeso ali, né, uma coisa bem pegajosa. Eu acho que essa é a espinha mais comum que a gente conhece. Mas você pode ter também um abscessozinho ou só uma bolinha, umas bolinhas na pele assim, né, que quando você fura, eles não têm essa coisa seborreica mesmo, essa coisa amarela. E sim uma aguinha branca bem fininha, tá? Isso é uma desarmonia de frio para a medicina chinesa, né? Uma aguinha bem fininha, bem fluídica. Isso é mais frio do que uma coisa densa, né, que seria uma coisa amarela ali, coisa grossa ali, que seria calor, beleza? Perfeito. Então, por que as espinhas acontecem? Basicamente, um problema de calor e umidade em algum órgão. Show? E aí, gente, qual que é o órgão que geralmente acumula mais calor e umidade?
é o fígado. Por quê, gente? Porque o fígado é chato, o fígado é do mal, o fígado sempre dá problema? Não, porque a nossa alimentação, ela destrói principalmente o fígado. A nossa alimentação rica em gorduras, né, em alimentos industrializados, em toxinas, ela destrói o fígado. Tá? A gordura no fígado, gente, e uma série de doenças associadas ao fígado, é simplesmente por conta da nossa alimentação. Não tem nada além disso. E é triste ver isso, mas é verdade. Então, esse calor, essa umidade, ele vai começar a se acumular lá no fígado, provavelmente, ou no estômago, tá? Que é outro lugar também que é muito fácil de se acumular calor e umidade. Mas o problema maior não é simplesmente a questão do fígado, é que esse calor e umidade, gente, ele vai começar a percorrer por dentro do seu corpo outros canais. Né? O fígado ele é só como se fosse a antena desse calor e dessa umidade, tá? Mas essa antena ela vai começar a jogar esse sinal para outros meridianos. E, bom, eu não gosto muito de pensar em questão de sinal, não. Eu gosto de pensar mais em questão de matéria mesmo, assim. Literalmente esse calor e essa umidade correndo por dentro, assim, dos meridianos do corpo, né? E qual é o problema disso? Que aí, esse calor e essa umidade, às vezes ele vai cair ali no meridiano do pulmão, né? E aí, se ele cair no meridiano do pulmão, ele pode afetar a pele, tá? E, basicamente, quando ele afeta a pele, ele se transforma em uma espinha, né? Para quê? Para ser eliminado. Então, gente, tudo que a gente gera dentro do nosso corpo, essa coisa tem que ser eliminada de alguma forma, né? Então, por exemplo, desde qualquer coisa mesmo, tá, galera? Eu vou pegar só esse exemplo do calor e umidade, só pra gente continuar nessa mesma linha de raciocínio, para não abrir uma outra aqui e recomeçar toda a explicação. Mas, esse calor e essa umidade, ele tem que sair. Nada no corpo pode se acumular. Né? Se você acumula calor, por exemplo, demais, né, dentro do seu corpo, você vai ter uma morte súbita, tá? Um ataque cardíaco, né? Um ataque fulminante, um AVC terrível. Se esse calor não sair do seu corpo e se acumular, vai chegar num momento, tá, que todo o Yang vai virar Yin, né, que é a teoria de conversão do taoísmo, né? No máximo de Yang, todo Yang se transforma em Yin, no máximo de Yin, todo Yin se transforma em Yang. E, gente, se o máximo de Yang se transformar em Yin, quer dizer que é o fim do Yang, tá? O início do Yin. O que é o fim do Yang e o início do Yin? É o fim do movimento do corpo, o início do descanso eterno. Basicamente, estamos falando aqui da morte, tá? Esse é o fim do Yang, ou o fim do Yin também. Os dois acontecem da mesma forma, tá? É a morte mesmo. E para isso não acontecer, gente, o nosso corpo ele vai criar diversos mecanismos fisiológicos, energéticos, né? Para que essas substâncias em excesso dentro do nosso organismo sejam eliminadas. Então, por que alguém que fica muito nervoso, fica muito ansioso, tem uma tendência muito grande de ter, sei lá, uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, e ir diversas vezes ao banheiro? Ou que fica com vontade de vomitar, né? Ou que abre a via das águas e aí a pessoa fica nervosa e tem que fazer xixi rápido. Isso tudo, gente, são formas do seu corpo em eliminar esse calor que foi gerado por uma emoção descontrolada, tá? Então, se você fica nervoso e tem que ir no banheiro fazer xixi, saiba que isso é chato, mas é uma reação benéfica do seu corpo, tentando eliminar esse calor de alguma forma, tá? Mas esse não é o ponto da discussão. O ponto da discussão é exatamente uma forma de eliminação, que se chama espinhas, né? Então, quando você tem uma espinha, saiba que é o seu corpo tentando eliminar calor e umidade que está condensado e está acumulado em algum dos seus órgãos. E esse calor e essa umidade, gente, são os componentes básicos de uma série de doenças muito perigosas, né? Como câncer, como uma série de infecções, né? E a gente pode falar infecções em qualquer órgão, tá? Então, sei lá, desde uma infecção, uma pneumonia até uma meningite, tá? Tudo isso aí para a medicina chinesa é um quadro de calor e umidade também. E, além disso, você pode formar massas ou pedras, né? Então, pedra na vesícula, pedra no rim, nódulos, né? Tudo isso está associado ao calor e à umidade, beleza?
E para tratar isso, gente, não é tão difícil. É só você usar ervas que vão retirar esse calor e essa umidade e vão limpar o sistema. Como, por exemplo, carqueja. É uma ótima erva que tem que tomar muito cuidado, mas que é uma erva excelente. Algodoeiro, gente, algodão, também é uma erva excelente para tirar a toxina. Não tanto o calor e umidade, mas as toxinas, que vão ser alvo de um futuro vídeo. Porque quando o calor e umidade se unem com toxinas, aí sim a gente tem as piores doenças que o ser humano conhece se manifestando no corpo por conta desse acúmulo. Fechou? Mas eu vou ficando por aqui porque esse vídeo tá ficando imenso. E eu acho que já ficou legal aí a ideia de por que as espinhas surgem, beleza? Um forte abraço, tamo junto, beijo pra vocês, paz e bênção.